Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos novamente aqui dar sequência aos nossos estudos, utilizando o livro A Prova Brasil, hoje com a lição 10, que fala sobre triângulos, tá? Aqui na página 84. Então, iniciamos a lição 10 com a leitura do recorde, que nos fala sobre a classificação dos triângulos, tá? Quanto à medida dos seus lados e quanto à medida dos seus ângulos. Então, vamos iniciar com esse quadro que fala sobre os lados. Então, nós temos alguns nomes, tá? Alguns nomes estranhos aqui, no entanto, eles aparecem com uma certa frequência quando a gente está trabalhando com geometria. Então, o triângulo equilátero, tá? Ele tem todos os lados de mesma medida. Olha só qual o recurso que a gente usa, tá? Para representar isso. Todos os lados desse triângulo, a gente fez um traço representando que todos os lados têm a mesma medida. O triângulo isósceles. Agora observa que a gente só fez dois traços aqui, representando que esses dois lados têm a mesma medida. Então, um triângulo que é dito isósceles, ele tem dois lados de mesma medida. E o escaleno, observa que a gente não fez traço algum, porque ele tem todos os lados de medidas diferentes, tá? Então, essas são as três classificações em relação aos lados. Agora, em relação aos ângulos, nós temos o triângulo acutângulo. Ele tem todos os lados internos menor que 90 graus. Então, ó, lembra que o ângulo de 90 graus é o ângulo reto, tá? Em geral, a gente representa ele, né, com um quadrado com um pontinho no meio, representando aqui que ele tem 90 graus, tá? De extrema importância em engenharia, né? Em construção civil, marcenaria, mecânica, né? Então, é o ângulo que a gente vê, por exemplo, no canto da porta, né? Ou numa mesa aí de formato retangular e assim por diante, né? Janelas, tá? Então, um ângulo extremamente importante. Então, todos os ângulos internos menor do que 90, tá vendo aqui, ó? É menor do que 90, é menor do que 90 e é menor do que 90. Então, acutângulo. O retângulo, como o próprio nome já deixa claro, né? Ele tem um ângulo aqui de 90 graus, tá certo? Então, todo triângulo que tem um ângulo interno de 90 graus é chamado de retângulo. Obtusângulo tem um ângulo interno maior que 90. Olha esse ângulo aqui, ó. Com certeza, né, ele é maior do que 90, né? Ele está passando aqui de 90 graus. Então ele vai receber esse nome aí de obtusângulo. Então, quando a gente pede para classificar um triângulo, tá? Geralmente a gente tem essas duas opções em relação aos lados e aos ângulos. Atividade 1. Se dobrarmos uma folha de papel quadrada ao meio na sua diagonal, como mostra a figura ao lado, obtemos um triângulo. Como podemos classificar esse triângulo quanto às medidas de seus lados e quanto às medidas de seus ângulos internos? Então, o que você quer saber na atividade, né? A classificação do triângulo, tá? Quanto à medida de seus lados e quanto à medida de seus ângulos internos, certo? Então, esse será o nosso objetivo nessa atividade. Na B, agora na página 85, né? Quais são as figuras geométricas que aparecem na atividade? Então, aparece ó, um quadrado, tá? E um triângulo. Essas são as duas figuras aí que aparecem, tá certo? Agora, responda A. Assinale a frase que apresenta características de um quadrado. Primeira, tem lados de mesma medida e seus ângulos internos medem 90 graus. Bom, nos parece que essa primeira aqui está tudo bem, né? Está tudo correto. Tem somente dois lados de mesma medida e seus ângulos internos medem 90. Olha, para ser um quadrado, né, todos os lados têm que ter a mesma medida e não apenas dois. Então, essa daqui não está correta. Tem lados de mesma medida e seus ângulos internos são menores do que 90? Não, não são menores, são iguais, tá? Então, essa daqui também não está correta. Tem somente dois lados de mesma medida e seus ângulos internos são menores do que 90. Então, não também, né? Porque tem que ser todos os lados de mesma medida e os ângulos internos não são menores, eles são iguais a 90. Agora na B, observe os destaques no triângulo
para responder as perguntas a seguir. Então, ele destacou aqui, né? Esses dois lados estão da cor azul e ele destacou aqui esse ângulo da cor vermelha. Considerando as características do quadrado, podemos afirmar que os dois lados do triângulo destacados em azul possuem a mesma medida? E o terceiro lado? Então, vamos lá. Então, ó, ele perguntou aqui, né? Podemos afirmar que os dois lados do triângulo destacados possuem a mesma medida? Então, ó, sim, tá? Por quê? Os dois lados aqui desse triângulo, né? Eles são iguais aos lados do quadrado, certo? Então, ó, sim, os dois lados do triângulo destacados em azul possuem a mesma medida, tá? Isso para a primeira pergunta aí, certo? Agora, e o terceiro lado? O terceiro lado, não, tá? Então, o terceiro lado, a gente não tem essa garantia, né? Que ele tem a mesma medida dos outros, tá? Porque ele é diagonal do quadrado. E a diagonal do quadrado não tem a mesma medida do lado do quadrado, tá certo? Como podemos classificar esse retângulo quanto à medida de seus lados? Então, ó, como ele tem dois lados iguais, tá certo? Quanto à medida dos lados, ó, o triângulo que tem dois lados com a mesma medida é um triângulo isósceles, tá certo? Então, é um triângulo isósceles. Agora, considerando o ângulo destacado, o que podemos afirmar sobre a sua medida? Então, ó, lembra que ele vem aqui, ó, do lado, né, dos lados aqui de um quadrado? E quais são as medidas, né, dos ângulos internos de um quadrado? São sempre iguais a 90. Então, quer dizer que esse ângulo aqui é de 90 graus, tá certo? Então, esse ângulo aqui, ó, o ângulo tem 90 graus, ou seja, um ângulo reto, né? Bom, se esse triângulo ele tem um ângulo reto, como a gente pode classificar esse triângulo, né? Quanto à medida dos seus ângulos? Então, é um triângulo retângulo, tá certo? Um triângulo aí que tem um ângulo interno medido 90 graus é um triângulo retângulo, certo? Então já classificamos, respondemos aí a atividade 1, tá? Então dando sequência, vamos para a página 86, onde a gente tem mais um recorte. Observe o triângulo ABC. Nele é possível identificar 3 vértices, 3 lados e 3 ângulos internos. Então, os triângulos têm vários elementos aí, né? No caso, os vértices são essas quinas, certo? Ó, o A, o B e o C. Agora, os lados são aí, né? Esses segmentos que vão de cada um dos vértices até o outro, né? Então, por exemplo, aqui o lado AB, tá? É o lado que vai do vértice A até o B. O lado BC, né, que vai aqui do vértice B até o C, e o AC, que vai do A até o C, ok? E o ângulo interno, então, é o ângulo formado aí por os lados, tá bom? Então, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Essa informação é importantíssima, tá? Se você soma esse ângulo com esse ângulo com esse ângulo, sempre a medida vai dar 180 graus. Na atividade 2, Maíra é arquiteta e está elaborando o projeto de um galpão que vai armazenar sacas de café em uma fazenda. Veja a seguir algumas informações do projeto arquitetônico de Maíra. Então, ó, temos aqui um desenho, né, com algumas informações, ó, algumas medidas de ângulos, tá? Então, tem aí algumas informações aí importantíssimas, tá? Então, ó, no projeto de Maíra, quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo ABC, tá? Então, essa é a pergunta aí. O que se pede na atividade? Então, determinar os ângulos internos do triângulo ABC. Quando ele fala triângulo ABC, tá? Então, ele está se referindo aos vértices aqui, tá? Então, ó, ele começa aqui,
vai para o B e vai para o C, né? Esse triângulo aqui que é formado com a estrutura aí, né, do telhado. Quais são os outros dois triângulos que têm ângulos internos de medida A ou B, tá? Então, ó, observa que nós formamos aqui dois outros triângulos, tá? Que eu vou destacar aqui para vocês. Ó. Este, né, é um triângulo aqui que é formado, certo? E temos aqui, né, o equivalente aqui do outro lado, meio que espelhado, certo? Então, quais triângulos são esses, tá? Então, ó, o triângulo. E aí a gente utiliza, tá? Esse O aqui que ele informou. Então, ó, vou chamar ele de AOC e o triângulo BOC, certo? Então, são os dois outros triângulos aí que a gente encontra, beleza? Ótimo. Agora, qual é a medida do ângulo OCA e do ângulo OCB? Então, ó, o OCA. Por que tem um chapeuzinho em cima do C? Tá? Porque ele está falando que o triângulo o ângulo, tá? Ele é formado aqui no vértice C, beleza? Então, ó, OCA. É esse ângulo aqui que ele está se referindo, tá? Segundo o desenho, qual que é a medida dele? 72 graus, beleza? E o ângulo OCB, que é o que está aí do lado dele, né, mede quanto também? Mede também 72 graus, tá? Então os dois têm a medida de 72 graus. O triângulo AOC pode ser classificado como um triângulo retângulo? Então vamos lá. Então ele está se referindo aqui, ó, vamos destacar, tá? O triângulo AOC. AOC. Ele é um triângulo retângulo, né? No caso, sim, certo? Sim, porque tem um ângulo reto. E aonde que está esse ângulo reto aqui, né? Ele está aqui no O, tá certo? Que a gente pode escrever assim, ó, o AOC, tá? Esse é o triângulo aqui, ó, que tem um ângulo reto, tá certo? E não sou eu que inventei, né? Tá aí representado no desenho, tá vendo aqui a marquinha de ângulo reto. Quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo AOC? Então, ó, nós temos aqui, né, um ângulo, tá? Um ângulo de 72 graus, certo? Um de 72 graus e outro de 90 graus, certo? Então, nós temos aí um aqui de 72 e um de 90, tá certo? Agora, qual é a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo, tá? Segundo o que a gente viu aqui no recorde, é igual a 180 graus. Essa informação vai ser importantíssima, porque com essa informação a gente descobre qual é a medida do A, tá? Porque, ó, vamos pensar o seguinte, quanto que é o 72 mais o 90? Né? 162, certo? Então agora a pergunta é, né? Quanto que falta, né, do 162 para chegar no 180? É só fazer 180 menos 162, né? Que dá 18, tá? Então, a medida aqui, ó, do ângulo A é de 18 graus, certo? Então, a gente encontrou a medida do A. Por quê? A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser 180. Quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo BOC, tá? Então, um ângulo de 72 graus e outro de 90 graus, tá certo? Por quê? O BOC, certo?
ele é o mesmo triângulo, né, só que espelhado. Então ele tem as mesmas medidas aqui, beleza? E qual que é a medida do B? Vai ser a mesma medida do A, né? Porque vai ser o mesmo cálculo aí que a gente acabou fazendo, né, para o A, tá certo? Então aqui vai ser de 18 graus, ok? Agora considera aqui o triângulo ABC. Agora o triângulo maior aqui, certo? Vamos destacar o triângulo ABC. Esse triângulo maior aqui. Qual a medida do ângulo ACB, certo? Então aqui, ó. Então qual que é essa medida aqui, ó? ACB. Então, gente, é só a gente fazer o 72 mais o 72, né? Porque ali ele está dividindo ao meio, né? Então, ó, o ACB vai ser 72 mais 72, que dá 144, certo? Aqui, ó, não pode esquecer o chapeuzinho, tá? E 144, no caso, graus. Quais são as medidas dos ângulos internos, então, do triângulo ABC, tá? Então, ó, temos aqui, ó, dois ângulos de 18 graus, tá? E um de 144 graus, certo? Bom, então é a atividade aí para a gente exercitar, né, bastante as ideias dos ângulos internos, tá? De um triângulo qualquer, a soma é sempre igual a 180 graus. Seguindo para a próxima página aqui, agora na página 88, temos mais um recorde. Para desenhar um triângulo é necessário traçar 3 segmentos de reta, mas para saber se é possível construir um triângulo com segmentos de reta de determinadas medidas, aplica-se a condição de existência de um triângulo, também conhecida como desigualdade triangular. Em um triângulo, a medida de qualquer lado deve ser menor que a soma das medidas dos dois outros lados. Então, essa é a condição, né, de você pegar 3 segmentos e saber se esses 3 segmentos formam, né, ou não um triângulo. Então, vamos para a atividade 3. A professora de Pedro escreveu a seguinte atividade no quadro de giz. Descubra se é possível construir triângulos cujos lados tenham as medidas abaixo. Então, será que dá para fazer um triângulo com medida de lados, né, de 6, 8 e 5 centímetros? Será que dá para fazer um com medidas de 7, 4 e 3 centímetros? Será que dá para fazer um com medidas de 8, 5 e 18? E por fim, será que dá para fazer um com medidas de 1,5, 4,0 e 5 centímetros? Então, Pedro afirmou que somente com as medidas indicadas na opção 1 é possível construir o triângulo. A afirmação de Pedro está correta? Qual é a tarefa proposta da atividade, então, né? Então, aqui, ó, determinar se a afirmação de Pedro está correta. Tá? Essa que vai ser a nossa tarefa aí. Quantas opções de medida dos lados a professora indicou para que os alunos verificassem a possibilidade de construir triângulos, né? Então ela colocou aqui, ó, 4 opções, tá? 1, 2, 3, 4. Quais são as medidas indicadas pela professora de Pedro em cada uma das opções? Então, vamos lá na primeira, tá? Foi 6 centímetros, 8 centímetros e 5 centímetros. Segunda foi 7 centímetros, 4 centímetros e 3 centímetros. Terceira, 8 centímetros, 5 centímetros e 18 centímetros. Por fim, a quarta opção, 1,5 centímetros, 4,0 centímetros e 5,0 centímetros, tá? Então, essas foram as 4 opções aí que a professora deu. Qual a condição de existência de um triângulo? Segundo o recorde ali, né? A medida de qualquer lado deve ser menor
que a soma das medidas dos outros dois lados, certo? Então essa vai ser a condição aí de existência, tá? Responda. Considere a opção 1. As medidas indicadas nessa opção correspondem às medidas dos lados de um triângulo? Para responder, complete as informações a seguir. Então, na 1, temos 6, 8 e 5, tá? Então, aqui, 6 é menor que 8 mais 5. Bom, 8 mais 5, a gente sabe que dá 13. 8 menor que 13? Ok, sem problema nenhum, né? Agora, 8 é menor do que 6 mais 5. Bom, 6 mais 5 dá 11. 11 é maior que 8, 8 é menor que 11. Também, ok, sem problema nenhum, né? Agora, a última opção aqui, o 5, ele é menor do que o 8 mais o 6. Bom, 8 mais o 6 dá 14, né? Então, 5 é menor que 14? Ok, né? Então, beleza. Então, na opção 1 aqui, aparentemente está tudo bem. Nós conseguiríamos construir esse triângulo aí, tá? Então, com essas medidas, é possível construir um triângulo. Agora, considere a opção 2. Verifique se as medidas indicadas correspondem às medidas dos lados de um triângulo. Então, vamos lá. Então, vamos começar com 7. 7 é menor que 4 mais 3. 4 mais 3 dá quanto? Dá 7. 7 é menor do que 7? Não, 7 é igual a 7. Então, com essas medidas, não é possível construir um triângulo, tá? Agora vamos fazer das outras duas. Vamos fazer a opção 3 aqui, O 8, ele é menor que 5 mais 18. Bom, 5 mais 18 dá 23. Então, 8 é menor que 23? Ok. O 5, ele é menor do que 8 mais 18. 8 mais 18, 26. 5 é menor que 26? Sim, então sem problema nenhum. Agora, o 18, ele é menor do que 5 mais 8? Bom, 5 mais 8 dá 13. 18 é menor do que 13? Não. Então, o 3 não é possível. Tá? Então, o 3 também falhou. Agora só falta conferir para a opção 4, né? Para a última aí. Então, o 1,5. Ele é menor que 4,0 mais 5,0. 4,0 mais 5,0 dá 9,0. Então, 1,5 é menor que 9,0, sem problemas. Agora, o 4,0, ele é menor do que o 1,5 mais 5,0. Ou seja, aqui vai dar 6,5. O 4 é menor do que o 6,5? É menor. Então, sem problemas. Agora, por fim, o 5. Ele é menor do que o 1,5 mais o 5,0, que dá 6... Opa, aqui é o 4. Que dá 5,5. Sim, ele é menor. Então, no caso aqui, o 1 e o 4 dá para fazer os triângulos, tá? Então, a afirmação do Pedro está correta. Então, o Pedro errou em sua afirmação, pois o triângulo da opção 4 é possível. Certo? Então, vamos arrumar aqui para... Então, a afirmação do Pedro estava incorreta, porque ele falou que só dá para fazer o da afirmação 1, tá? Também dá para fazer da opção 4, ok? Bom, gente, por essa semana é só isso.
Tá? Bons estudos, qualquer dúvida aí, só entrar em contato, certo? Até mais.